Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma noite de inverno. O vento uivava entre os arranha-céus, varrendo a neve em lâminas finas e geladas. As ruas pareciam desertas, como se até os transeuntes tivessem se resignado ao frio intenso. Os postes de luz lançavam um brilho pálido no asfalto gelado, criando reflexos sinistros nas poças congeladas. De repente, um ruído estridente quebrou o silêncio. As sirenes. Um grito urgente e vibrante, ecoando nas janelas dos prédios como um apelo desesperado. Uma ambulância descia a toda velocidade a Quinta Avenida, com suas luzes piscantes piscando em vermelho e azul sobre a neve suja. Lá dentro, o tempo parecia ter parado. A respiração do paciente estava irregular, suas pálpebras cerradas, seu rosto com uma expressão quase dolorosa. Um fio de sangue havia se acumulado perto de sua têmpora, marca de uma queda repentina. Nome? Perguntou o paramédico, verificando seus sinais vitais. William Whitmore, respondeu secamente a assistente que o acompanhava, com a voz trêmula de pânico. 53 anos. Bilionário. Ele simplesmente desmaiou no escritório. Um derrame fulminante. Ele não estava mais falando. Ele olhou para mim então. Mas o paramédico não estava mais ouvindo. Olhou para os monitores. Frequência cardíaca irregular. Pupilas dilatadas. Pressão arterial instável. O paciente não era um homem comum. Ele era William Whitmore, um dos rostos mais famosos das finanças americanas. Fundador da Whitmore Capital, apelidado pela mídia o Rei de Wall Street, um homem cuja assinatura por si só poderia fazer os mercados despencarem ou dispararem. Mas esta noite nada disso importava. O poder, os números, as ações. O homem estava reduzido a um corpo silencioso, uma consciência flutuando à beira do vazio. Ele foi colocado em uma suíte com paredes impecáveis, móveis caros e uma atmosfera impessoal. Uma equipe médica especializada assumiu imediatamente o controle. Neurologistas, especialistas em terapia intensiva e enfermeiros de alto nível. Os aparelhos apitavam baixinho. O monitor cardíaco era agora a única voz a confirmar que ele ainda estava ali, em algum lugar. Diagnóstico: coma profundo. As primeiras horas foram frenéticas. A imprensa acampou em frente à entrada do hospital. Redes financeiras falavam de uma crise iminente. Especulava-se sobre sua sucessão, seus bens e a fragilidade do Império Whitmore. Mas depois de 3 dias, o mundo seguiu em frente. 2 semanas depois, apenas o zumbido constante do respirador perturbava o silêncio da sala. O rei havia caído, e seu reino agora governava sem ele. Por 2 longos anos, William Whitmore permaneceu naquela cama de hospital, prisioneiro do próprio corpo, conectado a máquinas de última geração, alimentado por tubos, lavado por mãos discretas. Ele recebia apenas visitas raras e frias. Ouvia o Grant, seu advogado, um homem seco e metódico que chegava todas as sextas-feiras pontualmente às 9 horas, colocava alguns documentos na mesa, lia-os em voz alta e saía sem dizer mais nada. Houve Karen, sua sobrinha, que veio 3 vezes em 2 anos. Sempre bem arrumada, óculos escuros, terno sóbrio. Ela ficava por 10 minutos, lançava um olhar inexpressivo para o tio e ia embora depois de verificar as cláusulas do testamento. E então Junho, a enfermeira particular. Uma mulher gentil e paciente, que às vezes lia para ele os jornais de negócios, como se quisesse manter um elo tênue entre ele e o mundo que havia construído. Mas apesar da presença furtiva, William Whitmore estava sozinho, totalmente sozinho. Privado de seu mestre, o Império Whitmore continuou a decair. Os administradores interinos, nomeados pelo conselho, administravam os negócios com eficiência, mas sem alma. Houve reestruturações, vendas e diversificações. Os lucros dispararam, mas as fundações perderam o sentido. Os funcionários ainda falavam dele às vezes. Você se lembra quando ele chegou ao escritório de San Diego às 6 da manhã? Ele demitiu 3 diretores em uma semana. Sim, mas ele sabia o que estava fazendo. Mas com o tempo, até as memórias desapareceram. A imprensa noticiou que William Whitmore estava em estado vegetativo. Um deus antigo caído. Mais um nome na história dos poderosos que caíram do pedestal. Sem música. Sem flores. Sem fotos de família. Apenas um vaso vazio deixado sobre a mesa, uma poltrona nunca ocupada, um livro antigo há muito fechado. Todos os dias, o sol brilha brevemente através da janela antes de desaparecer atrás dos prédios altos. Todas as noites a cidade vive e grita. Mas nesta sala, tudo permanece congelado. William Whitmore está lá, fisicamente presente, ausente do mundo.
Um imenso silêncio o envolve. Um silêncio que nenhuma fortuna pode quebrar. Um silêncio que nenhuma máquina pode preencher. Um silêncio, até a chegada de um garotinho que, por sua vez, não terá medo dele. A poucos quarteirões do Bronx, o inverno é mais rigoroso. Sob a velha varanda de um prédio abandonado, mal iluminada por uma placa piscante de loja fechada. Duas crianças tentam se aquecer. Elijah Brooks, de 9 anos, está encolhido contra uma parede, com seu corpo pequeno e emaciado envolvendo o da irmã Meu, de 6 anos, que dorme encostada nele, com a cabeça enfiada em seu casaco enorme. Caixas de papelão rasgadas e úmidas servem de cobertores. Seus sacos plásticos contêm algumas roupas, um livro danificado, um caderno de desenho e uma lata de comida pela metade. O vento assobia. Um cheiro forte de lixo paira no ar. Elias não está dormindo. Ele é dia anterior. Como todas as noites desde a morte de sua mãe, ele vigia o frio, os ratos, os homens com olhares malignos, os pesadelos. Ele olha para Mia e sussurra. Não se preocupe, Mia. Estou aqui. Ele se lembra da mãe. Seus olhos brilhantes antes de se tornarem inexpressivos. Sua voz suave, seus braços calorosos, as canções que ela cantava para ele. Então, um dia, ela desmaiou. Uma seringa na mão. Um gemido. Nada. Ele gritou por socorro, gritou noite adentro. Mas ninguém apareceu. Elias se tornou adulto aos 9 anos de idade. De manhã, Elijah caminha pelas ruas com Mia agarrada à sua mão. Ele traça rostos com carvão em pedaços de papel encontrados aqui e ali. Rostos expressivos, profundos e íntimos. Os policiais os ignoram. Os transeuntes os evitam. Mas às vezes alguém oferece-lhe uma multa, um olhar, uma palavra. Ele vende 1 ou 2 retratos, o suficiente para comprar um donut e uma sopa pequena. Mas à noite tudo fica frio novamente. Hostil. E às vezes o medo toma conta. Já estava escuro. Elijah procurava um novo abrigo. Um grupo de jovens mais velhos os avistou. Estavam armados com correntes, risos cruéis e olhares famintos. Ei, garoto, me dá sua bolsa. Elijah correu, com força, puxando Mia consigo. Dobraram uma esquina, passaram por um portão entreaberto e chegaram a uma avenida desconhecida. No final desta rua, um edifício imponente e luminoso, Hospital Monte Sinai. Ele diz para Mia ficar escondida atrás de uma lixeira. Ele vai buscar ajuda, ou pelo menos abrigo. Ele abre uma porta discreta, a sala de emergência. Com o coração disparado, ele entra. Ninguém grita. Ele avança. Corredores brancos. Elevadores. Ruídos abafados. Cheiro de desinfetante. Ele aperta um botão sem pensar. Quarto andar. Elijah entra sorrateiramente. Caminha lentamente com os olhos arregalados. Tudo ali brilha. Paredes bege, pinturas modernas. Cômodos silenciosos e fechados. Mas um deles. A porta está entreaberta. Ele entra. A luz é fraca. Uma máquina apita suavemente. Uma poltrona vazia. Cortinas fechadas. Na cama, um homem imóvel. Respirador, soro intravenoso, lençóis limpos. Ele parece distante. Na mesa de cabeceira, uma moldura. Um rosto. Elijah se aproxima. Eu o conheço, ele sussurra. Ele é o homem dos jornais, aquele cujos cartazes anunciaram sua queda há 2 anos. William Whitmore. Ele encara o rosto dela. Está pálido. Suave. Tão adormecido quanto uma estátua. Mas não assustador. Não frio. Elijah senta-se lentamente na cadeira. Olha ao redor. Você não parece tão mal. Nós te decepcionamos, né? Ele espera por uma resposta que não virá. Mas neste quarto ele sente algo. Uma tristeza familiar. Uma solidão que ele reconhece. Ele pega seu caderno. Aquele que guarda como um tesouro. Desgastado, manchado, cheio de rostos. Sua mãe Mia, estranhos no metrô, fantasmas de memórias. Ele pega o lápis. Suas mãos estão sujas, as unhas roídas, mas o traço é firme. Ele começa a desenhar. Os contornos do rosto. As rugas na testa. As cavidades dos olhos fechados. Os lábios congelados na ausência. Ele desenha o homem sem vida, mas o faz ganhar vida na página. E ele fala suavemente como se fala com um amigo que acabou de conhecer. Meu nome é Elijah. Tenho 9 anos. Gosto de desenhar. O nome da minha irmãzinha é Mia. Estamos com frio, mas acho que você também está com frio aqui sozinha. Ele olha para seu desenho. Quer que eu volte amanhã? Eu te mostro os outros. Se não se importar. Ele fica ali por mais um momento e depois volta para o corredor em silêncio. Naquela noite, William Whitmore está sonhando pela primeira vez em 2 anos. Ele sonha com um garotinho e com um lápis que risca suavemente o papel. No dia seguinte, Elias retorna.
Bolsos vazios, estômago vazio, mas coração determinado. Ele passa pela mesma lavanderia, sobe a escada de serviço e caminha pelos corredores silenciosos do quarto andar, invisível entre as sombras. Entra no quarto 409 como um fantasma familiar. William Whitmore continua lá, imóvel, congelado em silêncio. Mas Elijah não tem medo do silêncio. Ele se senta na cadeira ao lado da cama, abre seu caderno e começa a falar. Sabe de uma coisa? Um cara me deu um sanduíche hoje. Acho que era de atum. Eu ainda prefiro pasta de amendoim, mas olha, não tem como escolher. Ele fala sobre Mia, seus medos noturnos, seus sonhos de se tornar veterinário. Ele fala sobre a chuva que cai como uma sinfonia triste nas calçadas. Sobre seus desenhos. Sobre as pessoas estranhas no metrô. Sobre um cachorro de rua que ele chamou de presidente. Às vezes ele ri sozinho. Depois fica em silêncio. E William permanece em silêncio. Mas Elijah sente uma presença. Ele sente que suas palavras não estão caindo no vazio, que estão presas a algo ali. Eu também me sinto invisível, sabia? As pessoas não olham para mim, como se eu não existisse. Mas você escuta, né? Mesmo que não consiga responder. Ele pega um livro velho que encontrou em uma caixa de livros do bairro. Pequeno Príncipe ele lê em voz alta, com um sotaque hesitante, mas sincero. Então para e recita um poema que um velho lhe ensinou no metrô. Por fim, ele pega os lápis, coloca o caderno sobre os joelhos e desenha novamente o rosto do homem adormecido. Mas desta vez acrescenta algo diferente. Um sorriso sutil, quase invisível, que ele imagina ser esperança. E ele volta. Depois de amanhã. E de novo. Todos os dias, Elijah entra pelo hospital com a mesma ousadia silenciosa. Os mesmos gestos. As mesmas palavras gentis. E então, uma noite, enquanto ele contava a William uma piada que aprendeu com um velho peixeiro do Harlem, algo aconteceu. Elijah faz uma pausa. Seus olhos se arregalam. Um rasgar. Sutil, discreto, mas definitivamente presente. Desliza lentamente pela bochecha de William, como se algo lá no fundo tivesse ouvido. Sentido. Reagido. Elijah permanece paralisado. Então sussurra como se temesse quebrar um feitiço frágil. Você chorou? Você me ouviu? Você está aí? Nesse exato momento, a enfermeira Rosa entra, carregando uma bandeja de medicamentos. Ela para abruptamente. Ah, meu Deus! Ele reagiu? Ela se aproxima. Verifica seus sinais vitais. Coloca a mão em sua testa. Não é uma reação impulsiva, ela sussurra comovida. Os médicos são chamados. Eles observam. Eles anotam. Eles especulam. Mas eles permanecem cautelosos. Pode ser um espasmo lacrimal, dizem. Um fenômeno involuntário. Elias, porém, não dá ouvidos às suas palavras frias. Ele sabe. Ele continua. Ele retorna todos os dias como alguém que retorna a um ritual sagrado. Ele ainda fala. Desenha. Canta, às vezes com sua voz rouca de menino de rua. Ele até traz Melmo uma noite bem vestida, com o cabelo cuidadosamente penteado, para apresentá-lo à sua amiga adormecida. Mia se aproxima timidamente da cama e diz, em voz baixa. Olá, senhor. O senhor é o cavalheiro que dorme profundamente? O Elijah diz que o senhor é simpático. Ela deixa um desenho aos pés da cama, um sol, uma casa, duas crianças segurando a mão de um gigante adormecido. Então, uma manhã, enquanto a equipe da unidade privada fazia sua ronda como de costume, um grito ecoou pelo corredor. Ele abriu os olhos. A equipe médica entra correndo. Telas piscam. Números disparam. William Whitmore, com as pálpebras pesadas, olha para o teto com uma confusão pungente. Ele respira fundo. Tenta falar, mas sua voz está seca, entrecortada. Nas horas seguintes, a notícia explodiu na mídia. William Whitmore sai do coma depois de 2 anos. Câmeras se reúnem do lado de fora do Monte Sinai. Médicos falam em despertar espontâneo. Especialistas se perguntam. A imprensa fala em milagre médico. Mas William não diz muita coisa. Olha ao redor, como se estivesse perdido. Como se uma parte de si tivesse permanecido em outro lugar. 2 dias depois de acordar, em meio a uma enxurrada de visitas oficiais, William sussurra. Onde está o menino? O pessoal congela. Que garoto! Aquele que vinha, todas as noites. Ele falava. Ele desenhava. Ele estava lá. Eu ouvia. Os médicos trocam olhares. Nenhum menino foi registrado. Nenhum crachá de visitante. Nenhuma imagem de câmera. Mas William insiste. O nome dele era Elijah. Ele tem uma irmã. Ele costumava desenhar meu rosto. Ele mora na rua. Ele olha para Rosa, a enfermeira. Você ouviu, não é? Ela hesita. Depois concorda. Tinha uma criança às vezes.
Não sabíamos como ele entrava. Ele se esgueirava entre as rodadas. Não falava com ninguém. Mas ele ficou sentado ali, por um bom tempo. William, enfraquecido mas determinado, liga para seu advogado e contrata um investigador particular, um respeitado ex-policial. Encontre-o. Aquele garoto. Elijah. Ele é a única coisa de que me lembro claramente. Ele falou comigo, quando ninguém mais o fez. O detetive toma nota. Ele também nota a estranheza da situação. Um bilionário retornado do limbo procura uma criança invisível sem rastros, sem endereço. Apenas um primeiro nome. Mas William olha para ele com uma intensidade gélida. Não o subestime. Aquele garoto salvou minha vida. 2 meses depois, numa sala de imprensa lotada em Nova York, os jornalistas estão reunidos, impacientes. Câmeras apontadas, microfones estendidos. No fundo da sala, uma figura avança lentamente em direção ao púlpito. Um terno cinza sóbrio, camisa impecável, cabelo grisalho cuidadosamente penteado. Este é William Whitmore. Mas algo mudou. A arrogância gélida do magnata inacessível se foi. Naquele dia, William exala uma nova humanidade. Em seus olhos, uma luz suave, quase frágil. Ele respira fundo. Sua voz treme ligeiramente no início. Construiu um império sem alma. Torres, números, balanços. Mas por 2 anos dormi, isolado do mundo, esquecendo de viver. E no entanto, alguém me acordou. Uma criança sem lar. Um artista. Um anjo, talvez. Os jornalistas estão paralisados. Não se ouve um único teclado. Os flashes hesitam. William coloca as mãos espalmadas sobre o púlpito. Ele olha a multidão diretamente nos olhos. A partir de hoje, a Fundação Whitmore está mudando de direção. Não é mais uma ferramenta para sonegação fiscal ou prestígio. É uma ferramenta para reparação. Um farol para aqueles que esquecemos. Ele faz uma pausa. Então sua voz fica mais firme. Estamos lançando um projeto vasto. Moradias seguras, escolas de arte gratuitas, apoio psicológico e educacional para crianças de rua. Uma oportunidade real. Uma família de verdade. Estamos começando com Elijah Brooks. E sua irmãzinha Mia. Um murmúrio percorre a sala. Jornalistas se entreolham surpresos. Alguns enxugam discretamente uma lágrima. William abaixa a cabeça por um momento e depois desce do palco. Poucos dias depois, num abrigo temporário no Brooklyn, William atravessa uma porta com paredes manchadas com o coração disparado. É conduzido a uma pequena sala no final do corredor. Em uma cama de metal, Elias está sentado, olhando pela janela. Suas feições estão tensas. Seus dedos tremem levemente. Ele não tem mais o caderno. Perdeu-o enquanto fugia, ou talvez o tenha deixado lá de propósito, como se estivesse enterrando um sonho. Quando William entra, Elijah se levanta de um pulo surpreso e depois olha para baixo. Ele espera um discurso, palavras que não entenderá. Mas William se agachou na frente dele. À altura da criança. À altura da verdade. Você me trouxe de volta à vida, Elijah. Por 2 anos, fiquei preso em um mundo sem cor. E você me alcançou. Ele tira uma pequena caixa do casaco. Dentro, um caderno novo, encadernado em couro macio com as iniciais E.B gravado em letras douradas. Agora é a minha vez de lhe oferecer o seu. Elijah ergue os olhos. Pela primeira vez, ousa encarar o homem. Em suas pupilas, uma mistura de suspeita e surpresa, e então uma faísca. Ei, Mia, ele sussurra. William sorriu comovido. Ela está no carro. Ela está esperando por você. Sua nova casa está pronta. Ela tem o nome que você deu ao seu desenho, a casa que você nunca esquece. Elijah aperta o caderno contra o peito. Ele não diz nada, mas uma lágrima silenciosa escorre por sua bochecha. Ele sabe. Ele não está mais sozinho. 1 ano depois, uma suave luz dourada atravessa as grandes janelas salientes de uma galeria de arte no Brooklyn. O piso de parquete rende sob os passos suaves dos muitos visitantes. Nas paredes, retratos impressionantes cativam o olhar. Rostos de crianças de rua, olhares sérios ou risonhos, às vezes fragmentos de vida esboçados a giz, carvão ou aquarela. Cada tela conta uma história, uma dor, uma esperança, um renascimento. Perto da entrada, uma pequena placa chama a atenção. Elijah Brooks, Vernissage Premiere? Logo abaixo, escrito em letras menores. Para aqueles que nunca vemos, mas que mesmo assim iluminam o mundo. William Whitmore Requa, vestindo um casaco de lã escuro. Ele não diz nada. Observa. Seu olhar se detém em um retrato no fundo do quarto. Um homem deitado em uma cama de hospital com um rosto sereno, quase ausente, e aos pés da cama. Um menino com um caderno sobre os joelhos. A pintura se intitula O Sono dos Gigantes.
Mia, agora florida, num lindo vestido azul, aperta delicadamente a mão de William. Ela não sente mais medo. Ela até ri às vezes, um riso que julgava perdido. Entre os dedos, segura uma pequena medalha gravada com as palavras esperança. Um repórter se aproxima de Elijah, lápis e caderno nas mãos. O menino está mais alto. Sua postura é ereta. Seu olhar é profundo. Ele veste uma jaqueta preta simples, manchada de tinta na manga esquerda. Diga-me, Elijah, este homem ao seu lado. Ele é seu patrono? Seu pai adotivo? Seu tutor legal? Elijah olha para William e depois para o repórter. Ele sorri sem hesitar. Não, ele é meu primeiro amigo. Aquele que eu acordei, falando sozinho. Um silêncio se instala. Mas é lindo, esse silêncio. Ele contém mais verdade do que 1000 frases. Um pouco mais adiante, nos corredores do Hospital Monte Sinai, os rumores persistem. Uma lenda ainda circula entre as enfermeiras, a de uma criança de rua que vinha todos os dias se sentar com um homem em coma, que lhe contava histórias, compartilhava seus sonhos, suas feridas, suas canções rabiscadas, que o chamava pelo primeiro nome, mesmo quando ele não respondia. Dizem que, certa manhã, sem explicação, esse homem abriu os olhos. E que nesse olhar revivido, havia o vestígio de um menino esquecido pelo mundo. Hoje, este menino pinta. Ele constrói com cores o que outros destroem com indiferença. E o homem que ele salvou? Ele não governa mais um império. Ele está construindo um novo, um império do coração.